E quais as principais queixas que o senhor percebe nos pacientes depressivos? O que eles mais trazem? As queixas, elas acabam, vamos dizer assim, repetindo aquela sintomatologia que a gente citou. A gente poderia dividir entre queixas psíquicas e queixas físicas ou somáticas. As queixas somáticas, que são mais comuns, por exemplo, em idosos ou em determinados adultos, por exemplo, mulheres, até mesmo quando um quadro é confundido com fibromialgia, que é aquela doença com dores crônicas generalizadas, o paciente, nesses casos, ele queixa de cansaço, de fadiga, de dores em várias partes do corpo, muitas vezes de dormência, formigamento, perda, por exemplo, da memória. Alguns pacientes reclamam de enjoo, náusea, queda do apetite. Em alguns casos também você vê pacientes relatando algumas alterações até mesmo urinárias, né? Eu estou tendo assim muita dor urinar, muita dor, por exemplo, na hora que eu vou ao banheiro, e o paciente já passou por um proctologista, por um urologista, e muitas vezes aquele é um sintoma físico de um quadro depressivo. No entanto, o que a gente ouve mais comumente, já que o público que mais nos procura é o público adulto, são queixas psíquicas. O paciente ele sentindo, olha, eu estou com uma tristeza e não tem motivo, meu casamento é bom, eu tenho um bom emprego, eu moro bem, eu não estou endividado, e eu estou me sentindo assim, sem vontade de viver, tudo perdeu ali o prazer, eu não tenho mais estímulo, motivação, não aguento ficar perto de outras pessoas, não quero conversar com ninguém. Alguns pacientes já chegam no consultório dizendo, olha, eu não sei porquê, mas eu estou com vontade de chorar constantemente, está me dando muita angústia, ou eu me sinto culpado, e às vezes eu converso com alguém e a pessoa fala, mas você não fez nada, por que você está sentindo isso? Eu nem estou considerando esse tipo de coisa, ou eu me sinto um peso, um fardo para os outros. São queixas muito comuns. Além disso, tem a insônia, irritabilidade, muitas vezes impaciência, o paciente começa a ficar intolerante, liga. Não estou com paciência com nada, nem eu estou me aguentando. E aí começa a chorar na sua frente e tal. Então são alguns sintomas muito comuns. Nas crianças, aquilo que a gente mencionou. As crianças muitas vezes começam a ficar ali, mas também isoladas, retraídas, às vezes irritadiças, com comportamentos diferentes. A gente tem que ficar atento porque tem muitos casos que por trás de uma depressão, Lilian, existem situações de abuso físico, sexual, existem situações de relacionamentos tóxicos, opressores, existem situações também reativas, a pessoa às vezes está endividada, ela não quer contar para a família por vergonha, e aí muitas vezes, até mesmo alguns pacientes assim, começam a entrar num quadro depressivo tão forte que eles não veem saída e às vezes acabam tirando a própria vida, porque acabam ficando realmente muito constrangidos de uma situação, por exemplo, financeira. Então, muitas vezes a gente ouve do paciente alguns problemas que por trás, na verdade, existem outros reais também, que aí são depressões, vamos dizer assim, secundárias, né, que acabaram provocando aquele adoecimento. Muito bom. Que fatores que influenciam, então, para um bom andamento do tratamento? Depois que o paciente veio, foi diagnosticado, o que o senhor percebe que faz ser diferente, algumas pessoas se recuperarem com mais facilidade do que outras? Ok. Olha, Lilian, esse quadro, ele também acaba dependendo do tipo de depressão, do paciente, da sua idade, do seu sexo, inclusive, da sua genética. Por exemplo, pacientes que têm uma genética muito forte para depressão, o pai, ou a mãe, ou um avô, ou a avó, geralmente tem quadros mais, que a gente poderia dizer, orgânicos, biológicos, endógenos. Essas depressões, elas são depressões mais sérias. São aquelas depressões que geralmente não tem causa aparente, que a pessoa está com uma vida teoricamente boa, normal, mas passa a desenvolver todos aqueles sintomas que a gente está conversando. Esses pacientes, eles têm um prognóstico, se não tratado, uma evolução, uma expectativa, se não tratada, pior. Então, em geral, eles não respondem muito bem a medidas, por exemplo, olha, nós vamos à igreja, nós vamos caminhar com você. Se eles não fizerem um tratamento médico e psicológico sério, eles têm uma evolução ruim. São depressões mais químicas, físicas, biológicas mesmo do nosso organismo.
Pacientes, por exemplo, homens, geralmente demoram mais a procurar tratamento. Existe também aquela questão do machismo, do preconceito, da vergonha. E a gente vê, inclusive, como que a evolução é diferente. Para você ter ideia, as mulheres elas tentam mais suicídio, mas os homens são mais eficazes, né? Lógico que depende também das formas e maneiras, que geralmente eles usam métodos mais violentos. No entanto, dificilmente esses homens eles tiveram a mesma oportunidade que as mulheres de estarem com um profissional da área de saúde mental antes. Então, assim, geralmente o prognóstico muitas vezes nesses tipos de pacientes é pior também, a expectativa é pior. Pacientes com depressões reativas diante de um luto, de uma perda, tendem a ter uma melhora mais rápida, já que o tempo também se torna um aliado se ele está em tratamento. Mas independente do sexo, da idade, do nível social, que também vai influenciar, eu me lembrei aqui, por exemplo, as pessoas sozinhas. Aquelas pessoas que são separadas, divorciadas, viúvos, solteiros, geralmente têm um prognóstico pior no tratamento. Porque geralmente a solidão já faz parte da rotina, a doença já gera um aumento, né, desse isolamento, desse retraimento. Então tudo isso também faz uma diferença. A estrutura familiar, uma pessoa já com problemas financeiros, isso tudo vai contribuir para um resultado de tratamento melhor ou pior. No entanto, independente do tipo, da idade, da forma que a doença está se manifestando, se os pacientes tiverem a oportunidade de fazerem, por exemplo, uma psicoterapia semanal, de terem acesso a uma medicação adequada e de fazerem, né, ali um acompanhamento multidisciplinar com mais de um profissional, médico, psicólogo, muitas vezes um conselheiro, até mesmo religioso, também ele pode ser útil, um educador físico, naqueles quadros onde o exercício pode ser benéfico, mas principalmente se ele tem adesão à medicação, acesso a ela e participa regularmente de um processo psicoterápico, ele vai ter um sucesso maior. Aquele paciente, por exemplo, interrompe a psicoterapia, esse paciente geralmente ele vai ter um desfecho pior, seja porque ele não teve condição de pagar, seja porque ele achou que está melhor e agora pode interromper por conta própria. Então, adesão à medicação, adesão à psicoterapia é um fator de sucesso ou de fracasso se ele não o fizer. E o tratamento, ele não é um tratamento curto, igual de uma infecção de garganta, de uma sinusite, você vai tomar o remédio 2 semanas. Você vai precisar, às vezes, tomar o remédio até por alguns anos, dependendo do tipo de caso. E às vezes você não vai poder fazer igual, por exemplo, uma fisioterapia. Ah, você vai lá fazer 10 sessões. Não, às vezes você vai precisar fazer uma psicoterapia de ano ou de anos, porque a pessoa não ficou nem, muitas vezes sempre daquela forma de um dia para o outro. Muitas vezes houve o quê? Uma série de fatores, como a gente mencionou. E se essa pessoa, por exemplo, ela tem a genética, ela tem um ambiente ruim, e, por exemplo, se ela é mulher, a gente sabe que a mulher ela tem 2 a 3 vezes mais depressões do que o homem, tem a questão hormonal dela, diferente do sexo masculino, então tudo isso influencia. A gente tem que levar tudo isso em consideração para começar a entender que realmente depressão é uma doença. Ela não é realmente falta de fé, de força, de vergonha, não é nada disso. Entendi. E como que a família pode ajudar no tratamento? Ok. Eu acho que a família ela já começa ajudando entendendo o que é depressão. Porque se eu chego para o meu filho, ou chego para minha esposa, ou vice-versa, olha, nossa, você tem que ter mais fé. Gente, levanta dessa cadeira, para com essa frescura, você tem tudo. A pessoa geralmente vai piorar, porque ela fala assim, nossa, realmente eu não presto, eu tenho tudo e ainda estou desse jeito, realmente eu sou um fardo, eu tenho que tirar minha vida mesmo. Então, olha como que a forma de entender o que a pessoa está passando pode decidir uma melhora ou uma piora daquele caso. Então, acho que a família precisa ler, estudar, conhecer, se informar, para ela poder lidar melhor com aquele paciente dentro da esfera familiar que está adoecido. Então, o que eu vou falar, muitas vezes é melhor não falar nada. Eu simplesmente dizer, olha, eu estou aqui, eu acredito em você. Você não precisa muitas vezes falar mais do que isso. Eu estou do seu lado, você não está sozinho. Eu acho que a família, ela conhecendo, compreendendo, ela vai evitar o que não fazer. E ela vai, vamos dizer, saber como lidar melhor. Outra coisa, muitas vezes o paciente com depressão, como ele não tem energia, disposição, força, ele vai ter que ser levado à psicoterapia. Ah, não, mas eu não quero. Nesses momentos, às vezes a gente até vai ter que ser um pouquinho
mais incisivo, assertivo. Você não vai ali maltratar o paciente, mas você vai às vezes dizer para ele, olha, você está passando um momento difícil, eu sei que você está doente, não é sua culpa. Eu sei que você não quer ir, mas a gente precisa. Às vezes eu cito o exemplo de uma quimioterapia. Eu sei que às vezes eu vou passar mal na quimioterapia, eu vou ter enjoo, às vezes meu cabelo vai cair, mas eu preciso ir porque eu quero viver. No caso da depressão, mesmo que o paciente não tenha esse desejo de viver, ele precisa da psicoterapia, do remédio, para sobreviver. Então, muitas vezes eu vou ter que levá-lo, vou ter que ficar atento se ele está lembrando do dia da consulta, se ele está tomando a medicação, se ele está com algumas ideias de suicídio. Eu não posso deixar a medicação somente com ele, eu tenho que afastar alguns métodos que poderiam ser usados por ele. Ah, tem veneno ali, eu vou tirar esses venenos da casa. Tem arma de fogo, vou desfazer dessa arma de fogo. Então vou ficar atento e observá-lo. Lógico que há casos mais simples, mais leves, mas que se não tratados, eles podem desenvolver uma gravidade maior. Então acho que a família prestar atenção no tratamento, se informar sobre a doença, procurar compreender que também o paciente ele não está fazendo aquilo porque ele quer, porque ele deseja. Acho que tudo isso faz parte. O paciente entender que ele não está sozinho, não está sendo criticado, julgado nesse momento do adoecimento.